Você é teoricamente um Homo sapiens, o sábio. Mais especificamente, você é a versão de baixo orçamento, um camponês do período de Uruk, por volta de 4000 a.C. Parabéns, você acaba de nascer no primeiro feedlot humano da história. Esqueça aquela conversa mole de livros escolares sobre o berço da civilização ou a glória do progresso. Para a sua biologia, Uruk é apenas um moedor de carne a céu aberto, e você é a carne. Sua vida começa com um trauma obstétrico que faria um veterinário chorar. Sua mãe, provavelmente uma jovem com a pelvis deformada e raquítica por carregar cestos de terra desde que aprendeu a andar, passou 2 dias tentando expulsar o seu cabeção encefalizado por um canal de parto estreito demais. É o famoso dilema obstétrico turbinado pela desnutrição. Se você não morreu asfixiado no processo, e se ela não sangrou até a morte na esteira de palha imunda, bem-vindo ao mundo. O ar que você respira pela primeira vez não é puro, é uma mistura tóxica de poeira de fezes secas de animais, fumaça de betume tóxico sendo derretido e o cheiro doce de esgoto estagnado nas valas. Você não nasceu na savana ampla e ventilada para a qual seus pulmões evoluíram ao longo de milênios. Você nasceu numa lata de sardinha urbana, cercado por milhares de outros primatas estressados, trocando vírus e bactérias numa velocidade que seu sistema imune de bebê nem consegue processar. Você é um erro estatístico tentando sobreviver ao primeiro mês num ambiente que odeia sua fisiologia. Digamos que você tenha sorte e não morra na primeira semana de tétano neonatal. É cortesia daquela faca suja usada no seu cordão umbilical. Agora você enfrenta o verdadeiro porteiro do inferno, a infância em Uruk. Seus pais morrem de medo de um demônio chamado Panchitu ou Lamashtu, que rouba crianças do berço. Eles rezam, fazem amuletos, choram. Pobres coitados. O que eles chamam de demônio, a biologia chama de gastroenterite viral e desidratação aguda. O demônio vive na água parada que você bebe e nas moscas que pousam na sua boca enquanto você dorme. O momento crítico da sua existência patética chega aos 3 anos, o desmame. Sua mãe precisa voltar a carregar tijolo ou engravidar de novo para repor o estoque de mão de obra do Estado. Então a fonte de leite seca. Você é jogado direto numa dieta de mingau de cevada e água de canal não fervida. É a crise do desmame. Seu sistema imunológico, que até agora vivia de aluguel nos anticorpos da sua mãe, entra em colapso total. Seu corpo entra em pânico metabólico. Você para de crescer, literalmente. O custo de combater a diarreia e a fome é tão alto que seu organismo desliga a fábrica de esmalte dos seus dentes. Ficam marcas horizontais neles, a hipoplasia linear do esmalte. Essas linhas não são defeitos, são cicatrizes de guerra. São o registro fóssil de que, por várias semanas, você esteve biologicamente morto, apenas esperando o enterro, mas por teimosia continuou respirando. Você não é uma criança crescendo, é um sobrevivente danificado com fome oculta e ossos que já começam a entortar antes mesmo de você levantar sua primeira cesta de terra. Vamos falar sobre a sua árvore genealógica. Você gosta de pensar que é o auge da criação? O homem civilizado. Sinto muito, mas a biologia discorda. Seus avós distantes, os caçadores-coletores do Paleolítico, eram atletas olímpicos naturais. Altos, ossos densos como barras de ferro, dentes perfeitos e uma dieta variada de reis. Você é a versão made in China barata dessa linhagem gloriosa. Você é o pug da humanidade, deformado, dependente e respirando com dificuldade. Taxonomicamente, você é um Homo sapiens preso numa armadilha ecológica. Seu corpo foi projetado por 300 mil anos de seleção natural para correr maratonas na savana, caçar em grupo e comer de tudo, de raízes a antílopes. Mas o que você faz? Você trocou a liberdade nutricional pela escravidão do carboidrato. Ao se sedentarizar nas margens barrentas do Eufrates, sua espécie cometeu suicídio fisiológico em troca de segurança. O resultado é visível no seu esqueleto patético. Comparado aos seus ancestrais, você encolheu. A tal revolução urbana te custou cerca de 10 a 15 centímetros de altura média. Você é um anão nutricional, atrofiado pela falta de proteína e pelo excesso de trabalho. A evolução não te melhorou, ela te podou. Você é o resultado de uma seleção artificial não intencional, onde os únicos que sobrevivem são aqueles teimosos o suficiente para subsistir com mingau ralo e medo. Você não é o dono da terra, você é um animal de zoológico que
que construiu a própria jaula e jogou a chave fora. Seus ossos contam a piada final. A ciência chama isso de gracilização. Eu chamo de virar pudim estrutural. Seus ancestrais tinham fêmures que pareciam vigas de concreto armado feitos para absorver impacto e alavancar corridas explosivas. Você tem gravetos de giz poroso. A densidade mineral da sua gente caiu tanto que um aperto de mão mais forte de um caçador paleolítico provavelmente esmagaria seus dedos. Você é um projeto de osteoporose ambulante aos 25 anos. A verdade cruel é que você é um animal doméstico. Literalmente, as mesmas mudanças físicas humilhantes que aconteceram com os lobos virando poodles e com os auroques virando vacas leiteiras aconteceram com você. Cérebro ligeiramente menor, confere. Mandíbula reduzida e dentes encavalados, confere. Docilidade perante o mestre que te alimenta com ração barata, confere 2 vezes. Você sofreu a síndrome de domesticação. O Estado é o seu dono, o templo é o seu curral e o medo é a sua cerca elétrica. Você não domesticou o trigo domesticou você. Essa planta gramínea te convenceu a limpar a terra, carregar água, construir canais e proteger os filhos dela, enquanto você destrói a sua própria coluna e morre de cárie. Você é o fóssil vivo de um erro estratégico. Sua espécie apostou na quantidade em vez da qualidade. O Estado olha para você e não vê um indivíduo, vê biomassa, vê um par de braços barato que se reproduz sozinho. Você é a prova de que a evolução não sobe sempre. Às vezes ela tropeça, cai de cara na lama e decide morar lá para sempre. Você sobreviveu à roleta russa do desmame e às diarreias da primeira infância. Palmas lentas, mas não espere um prêmio ou uma festa de aniversário. Em Uruk, a infância não é uma fase de descobertas lúdicas e aprendizado cognitivo complexo, como foi para seus ancestrais selvagens. Aqui, a infância é um erro logístico, um período de boca inútil que o Estado tenta corrigir o mais rápido possível, transformando você de criança em ferramenta. Seus ossos ainda são verdes, cartilagem macia e placas de crescimento abertas esperando para endurecer. E a civilização aproveita essa plasticidade biológica para deformar você permanentemente, como se você fosse um bonsai de carne. Sabe aquelas facetas de agachamento que os arqueólogos adoram encontrar nas tíbias e tornozelos da sua gente? Parabéns, você está esculpindo elas agora. Você passa o dia inteiro, todos os dias, de cócoras. Não é uma posição de descanso, é sua postura industrial. Se você é menino, está moldando tijolos de barro úmido sob o sol. Se a menina está curvada sobre uma pedra de moer, o kern, transformando o grão em farinha num movimento repetitivo que destrói seus joelhos e dedos. Você não brinca de pega-pega para desenvolver coordenação motora. Você brinca de quem moe mais cevada antes de desmaiar. Seu corpo entende o recado. Ele para de investir em altura e começa a investir em calos ósseos nas articulações, remodelando a própria anatomia para travar você nessa posição de submissão biomecânica. Mas o verdadeiro crime contra o seu crescimento acontece na sua coluna. Enquanto crianças de verdade escalam árvores, você escala pilhas de entulho com cestos pesados equilibrados na cabeça. Essa pressão vertical esmaga seus discos intervertebrais antes mesmo de você ter pelos pubianos. A paleopatologia chama isso de nódulos de Schmorr, hérnias de disco traumáticas impressas no osso. Basicamente, suas vértebras racham sob pressão e o recheio macio do disco vaza para dentro do osso. Você é um pré-adolescente com a coluna de um estivador de 60 anos. E não pense que a comida escassa que você ganha fica para você. Seu intestino é um imóvel alugado e os inquilinos não pagam. Você é um condomínio de luxo para ascaris lumbricoides e tênias. Aquela sua barriga inchada e proeminente, típica das crianças de Uruk, não é gordura de saúde. É uma mistura de distensão por carboidrato fermentado e uma bola de vermes brigando pelo seu almoço. Você não tem estirão de crescimento. Você tem estagnação sobrevivente. O adolescente rebelde é um luxo que sua sociedade não inventou. Você passa de criança que atrapalha, direto para adulto reprodutivo com dor nas costas. Se você sobreviveu até os 12 anos sem morrer de diarreia, ser esmagado por uma parede de adobe ou ser devorado por dentro por parasitas, o Estado te olha e sorri. Não porque você é especial, mas porque você finalmente tem tamanho suficiente para procriar mais escravos e carregar o dobro de peso. Sua metamorfose está completa. Você deixou de ser um ser humano em potencial para se tornar uma engrenagem de carne com validade curta. Parabéns, você atingiu a maturidade. Isso não significa sabedoria ou respeito.
Significa apenas que sua capacidade de converter cevada em trabalho braçal atingiu o pico de eficiência antes do declínio inevitável. Sua vida adulta é definida por um objeto, não é uma joia nem uma arma. É a tigela de borda chanfrada, BRB. Olhe bem para ela, cerâmica grosseira, porosa, feita às pressas num molde de buraco no chão. É o copo descartável da antiguidade. E ela define exatamente quanto a sua vida vale para o Estado. Cerca de 0,9 litros de grãos por dia. Aqui entra a matemática cruel da sua existência. O templo exige que você cave canais, transporte lodo e carregue tijolos sob um sol que cozinha o cérebro. Seu corpo nessa tortura diária queima fácil umas 4.000 calorias. A ração que colocam na sua tigela suja, com sorte, chega a 2.000. Percebeu o erro na conta? Você vive no vermelho. Você não trabalha para viver. Você trabalha enquanto se consome. Seu corpo entra em catabolismo crônico, digerindo a própria gordura e depois o próprio músculo para cobrir o déficit energético. Você é um morto de fome funcional. Sua dieta é uma piada monótona. Pão de cevada, mingau de cevada, cerveja de cevada rala, sem carne, sem frutas, sem variedade. É o combustível mais barato possível para manter o motor humano rodando sem parar. Você não é um cidadão. Você é uma fornalha biológica queimando a si mesma para que um sacerdote gordo possa construir um zigurate mais alto. E se a fome não te matar, o seu almoço vai te torturar. A tecnologia de ponta da sua civilização para moer grãos são duas pedras roçando uma na outra. O resultado? Sua farinha é 90% trigo e 10% areia, cascalho e pó de pedra. Comer o pão de Uruk não é uma refeição, é um ato de autoflagelação odontológica. Você mastiga a lixa todos os dias. Aos 30 anos, seus dentes não têm mais cúspides ou vales, são tocos planos, lixados até a polpa viva. A dor é constante, pulsante, uma companhia fiel que nunca vai embora. Você acredita que tem um verme do dente roendo você por dentro, e os sacerdotes cobram caro para recitar encantamentos inúteis enquanto sua mandíbula incha com um abscesso purulento. Infecções dentárias drenam para o sangue, envenenando seu coração e rins lentamente. Você está literalmente morrendo pela boca. Para empurrar essa maçaroca de areia goela abaixo, você bebe a famosa cerveja suméria. Não se iluda, não é uma IPA artesanal gelada. É uma sopa grossa, morna, fermentada e cheia de resíduos que você bebe de canudinho para não engolir as cascas. Ela te dá as calorias vazias que faltam e, o mais importante, um leve teor alcoólico para manter você sedado e dócil. É o anestésico social perfeito. Mantém o trabalhador de pé, mas com o cérebro desligado o suficiente para não iniciar uma revolta. Você vive num ciclo de dor aguda ao mastigar e estupor alcoólico leve para esquecer que está mastigando. Se você nasceu com um útero em Uruk, meus pêsames. O jogo acabou de mudar para a dificuldade pesadelo. Para o Estado, você não é uma mulher, uma deusa ou uma mãe carinhosa. Você é uma unidade de produção biológica estratégica. A função do homem é gastar o corpo construindo a cidade. A sua é gastar o corpo repondo os homens que a cidade matou. É uma logística simples e brutal. A biologia da reprodução humana já é cara em condições ideais. Agora, tente fazer isso comendo apenas ração de cevada e carregando água o dia todo. É matematicamente impossível, mas seu corpo tenta mesmo assim através de um processo macabro chamado canibalismo fisiológico. Como você não ingere cálcio suficiente, o feto age como um parasita agressivo, minerando os seus ossos e dentes para construir o esqueleto dele. A cada gravidez, você fica mais leve, mais frágil, mais oca. Aquele ditado antigo, um filho, um dente, não é metáfora para você, é contabilidade. Você literalmente dissolve o próprio esqueleto para produzir leite. É a síndrome de depressão materna. Aos 25 anos, depois de 3 ou 4 partos, metade dos quais resultou em bebês mortos, você sofre de osteomalácia. Seus ossos ficam moles, curvando-se sob o peso da gravidade. Você não está apenas gerando vida, você está se autodestruindo em parcelas de 9 meses para garantir que o rei sacerdote tenha quem carregar a liteira dele na próxima geração. E o momento do parto, esqueça a parteira carinhosa e a luz difusa. É um evento de trauma contuso numa esteira de palha suja, com sua pelve distorcida pelo
pelo trabalho infantil e o bebê com aquele cabeção humano teimoso, o nascimento é uma batalha mecânica, onde frequentemente os dois perdem. Se o bebê trava no canal, não tem cesárea, tem fístula. Você morre devagar, vazando enquanto a necrose toma conta. Se o bebê sai, parabéns, você acabou de abrir uma ferida interna gigante, num mundo onde a esterilização é ficção científica. O verdadeiro assassino entra agora, invisível e letal. Bactérias das mãos imundas de quem te ajudou, ou da própria poeira do chão, invadem seu útero exausto. Você queima em febre, delirando, enquanto o Estado já calcula quanto tempo falta para você voltar a moer grão. Não existe licença maternidade em Uruk. Existe pausa técnica para expulsão. Se você ficar deitada demais, a ração é cortada e a família passa fome. A pressão social é um torno que aperta. Você é empurrada para engravidar de novo assim que o sangramento para. Por quê? Porque a mortalidade infantil é de 50%. Você precisa fabricar 2 humanos para talvez salvar um. É uma loteria biológica viciada onde a casa sempre ganha. Você joga os dados com seu próprio útero, apostando sua vida contra a morte do filho anterior. Seu valor social é medido puramente pela sua capacidade de suportar esse ciclo de engravidar, parir, enterrar, repetir, até que seu corpo colapse de exaustão. Ser fêmea aqui é ser um consumível público com prazo de validade curto. Você acha que o seu maior inimigo é um invasor bárbaro com uma lança de bronze? Que inocência! Seu verdadeiro nêmesis é invisível, mora na maravilha tecnológica que você construiu e está te comendo por dentro agora mesmo. O orgulho de Uruk são os canais de irrigação, engenharia de ponta. Mas, biologicamente, você não criou um sistema agrícola. Você criou o maior parque aquático para parasitas da história. A estrela desse show de horrores é o verme Schistosoma haematobium. Enquanto você fica com a água morna e parada até os joelhos para limpar os canais ou plantar arroz, larvas minúsculas cercárias saem dos caracóis e perfuram a pele da sua perna. Você nem sente a picada, mas elas entram na sua corrente sanguínea, viajam pelo seu corpo e montam um acampamento de luxo nas veias ao redor da sua bexiga. Lá elas acasalam e botam milhares de ovos que rasgam seus tecidos para sair. É tão comum em Uruk que os jovens acham que mijar vermelho é a menstruação masculina, um rito de passagem para a vida adulta. Não é maturidade, é o seu sistema urinário sendo triturado de dentro para fora. Você vive numa anemia crônica e profunda. Você se sente exausto, tonto, com o coração disparado ao levantar uma cesta, mas não é preguiça. É que seu sangue está ocupado alimentando vermes em vez de levar oxigênio para seus músculos. A água que dá vida ao deserto é a mesma que está lentamente matando seus rins. E se você acha que mijar sangue é o fundo do poço, espere até conhecer o mosquito palha. Ele adora o lixo que você acumula nos becos apertados e as frestas da sua parede de barro. O presente dele é a leishmaniose. Começa como uma picada inocente e vira uma úlcera necrótica que não fecha nunca. Você passa meses com uma ferida aberta na cara, vazando pus, uma porta de entrada VIP para qualquer bactéria oportunista. Quando finalmente cicatriza, deixa uma cratera deprimida na pele. É o botão do Oriente, o código de barras biológico que prova que você vive na sujeira urbana. Mas o inimigo mais insidioso marca o seu osso, não a pele. Olhe para os crânios da sua gente. O teto da órbita ocular parece uma esponja cheia de furinhos. Isso é cribra orbitalia. A tradução médica, seu corpo está tão desesperado por oxigênio, destruído pela malária e pela falta de ferro, que a medula óssea incha e corrói o próprio crânio, tentando fabricar glóbulos vermelhos extras. Você vive num estado permanente de fome de ar. O capataz grita para você carregar mais rápido, mas seus pulmões queimam e sua visão escurece porque seu sangue é ralo como água suja. E o golpe final é mental. O estresse. Seus deuses, como Enlil, são predadores cósmicos que mandam enchentes se você fizer barulho demais. Você vive num estado de hipercortisolemia crônica, com o hormônio do estresse corroendo seu sistema imune e atrofiando seu cérebro. Você não dorme, você vigia. O medo é o único imposto que você paga 24 horas por dia. Se você chegou aos 40 anos em Uruk, você é uma anomalia estatística, um ancião, mas não espere reverência ou sabedoria acumulada. Seu corpo é uma ruína arqueológica antes mesmo de ser enterrado. A velhice aqui não é uma fase de descanso, é o momento em que a contabilidade do Estado percebe que você consome mais calorias do que produz de trabalho, e o Estado não faz caridade. Sua coluna vertebral é o primeiro a
aviso de despejo. Depois de décadas carregando cestos de terra e tijolos na cabeça, suas vértebras lombares colapsaram. Você tem espondilolistese. Seus ossos da coluna deslizaram uns sobre os outros, pinçando nervos de forma permanente. Cada passo é um choque elétrico de dor que desce pelas pernas. Você não anda, você arrasta um corpo que trava e estala como madeira seca. E respirar, esqueça, seus pulmões são sacos de pedra. De tanto inalar a poeira das tempestades de areia, a sílica da debulha do trigo e a fumaça tóxica dos fornos de cerâmica, você desenvolveu silicose. Seu tecido pulmonar cicatrizou e endureceu. Você tosse um catarro preto e vive sufocado, incapaz de subir uma escada de zigurate sem quase desmaiar. Você é um fole furado. Sem ar, você não trabalha. Sem trabalho, sua ração é cortada pela metade. A fome volta, não como uma ameaça distante, mas como a única certeza do seu futuro imediato. E para garantir que sua miséria seja completa, a escuridão chega antes da morte. Você viveu cercado de moscas e sem higiene, o combo perfeito para o tracoma. A infecção crônica fez suas pálpebras cicatrizarem e virarem para dentro. A ciência chama isso de triquíase. A tradução prática, seus próprios cílios agora agem como agulhas, arranhando suas córneas a cada piscar 20.000 vezes por dia. Você não ficou cego de repente, você lixou seus próprios olhos até eles ficarem opacos de tanta cicatriz e inflamação. A dor é enlouquecedora, constante, uma areia quente que nunca sai, e a única cura disponível é alguém da família arrancar seus cílios com uma pinça de bronze suja. Você vive na escuridão dolorosa, tateando paredes de barro que você mesmo ajudou a erguer, mas que agora não consegue mais ver. Suas articulações são pó, a cartilagem dos joelhos e cotovelos já foi moída há anos pelo trabalho repetitivo. Agora é osso raspando em osso, rangendo como pedra de moinho a cada movimento. Você não serve para o campo, não serve para a guerra, não serve para a construção. Você virou um passivo contábil para sua família. Eles te toleram, te dando sobras de mingau ralo, mas o clima mudou. Você é uma boca inútil, uma abertura que consome recursos escassos, mas não tem mãos que produzam retorno. Sua existência agora é esperar sentado na poeira, sentindo a dor nos ossos e o escuro nos olhos, enquanto a cidade ao redor continua moendo gente nova. Finalmente, o silêncio. Seu coração, envenenado por sepse dentária e exausto de bombear sangue anêmico para músculos fatigados, deu a última batida. Você morreu aos 35 anos, um velho decrépito. E agora, você espera um funeral digno, carpideiras chorando, um pote de cerveja para a viagem ao além? Esqueça. Rituais de enterro custam caro e sua família mal tem grãos para os vivos. Você virou um problema sanitário que precisa ser removido antes que o cheiro atraia demônios reais ou imaginários. Seu destino final não é uma tumba de tijolos, é uma cova rasa cavada às pressas na periferia da cidade. Ou pior, um monturo de lixo a céu aberto. A arqueologia é implacável e não mente. Muitos ossos de camponeses da sua época mostram marcas de dentes post-mortem, não de leões nobres ou monstros míticos, mas de canis lupus familiares, cães ferais, hienas, chacais. A cidade que consumiu sua força de trabalho em vida agora joga sua carcaça para os necrófagos urbanos. É a humilhação final da tafonomia. Seus ossos, que já eram deformados pela carga e marcados pela doença, agora são espalhados e roídos. O crânio que carregou toneladas de terra para erguer templos é quebrado para tirar o cérebro. A civilização de Uruk é eficiente até o fim. Nada se perde. Você serviu como motor hidráulico, depois como reprodutor falho e agora serve como adubo ou almoço de vira-lata. Sua individualidade é apagada tão rápido quanto suas pegadas na lama seca. E assim você desaparece, literalmente. Você vira uma camada de sedimento. Uruk vai crescer sobre você. Seus netos vão compactar o chão de barro em cima dos seus restos para construir casas novas sem saber que estão pisando no avô. Você se torna parte da topografia artificial, um tijolo biológico na fundação física da cidade. Daqui a 6.000 anos, um arqueólogo vai escavar seus ossos. Ele vai olhar para a sua coluna fraturada, seus dentes lixados, suas juntas destruídas e vai escrever um artigo acadêmico sobre a complexidade social e a especialização do trabalho. Ele vai chamar sua dor de adaptação cultural. Seu sofrimento individual vira uma nota de rodapé estatística sobre a evolução do Estado. Afinal, por que é terrível nascer como um
camponês de Uruk. Porque você é a prova viva de que a civilização não foi feita para o ser humano, foi feita para o sistema. Você foi o primeiro experimento de domesticação em massa da nossa espécie. Você trocou a liberdade e a saúde da savana por uma tigela de ração padronizada, um verme na bexiga e uma coluna quebrada. O Estado te usou como combustível biológico, queimou sua energia até você virar cinza e depois te jogou fora. Você não viveu na aurora da humanidade, você viveu no abatedouro que financiou essa aurora. A história lembra dos reis e dos zigurates dourados. A biologia, fria e honesta, lembra apenas de você como um animal de carga defeituoso. Um primata que esqueceu como ser livre, que aceitou a coleira invisível da cultura e pagou o preço com a própria deformação. Sua existência prova que o progresso é uma pirâmide. Brilha no topo, mas a base é feita de corpos moídos e silêncio.